Então, veja que os contratos também acabam não contemplando opções de cancelamento e alteração de data. E por último, eu tenho visto também uma outra fragilidade nos contratos profissionais de eventos, que esses contratos não regulam as relações estabelecidas. Por vezes você cria relações com esse cliente, tá? E essas relações não ficam bem estabelecidas. Muitas vezes você parece mais amigo do cliente do que profissional de eventos. Muitas vezes você faz mais coisas do que foi contratado para esse cliente. E isso, claro, é uma fragilidade para você, profissional de eventos. E o que se busca, né, com o contrato? Quando a gente pensa em um contrato, né, qual o benefício desse contrato? O que a gente busca quando a gente está pensando em um contrato de eventos? A primeira coisa que a gente busca quando a gente está procurando, pensando e falando sobre um contrato de eventos é o quê? Garantir os seus direitos. O direito de quem? De você, profissional de eventos. O direito de você, profissional de eventos, não ser lesado. Esse é o primeiro ponto que a gente busca quando a gente tem aí, quando a gente fala sobre um contrato de eventos. Um segundo ponto, quando a gente fala sobre um contrato de eventos, é o quê? Reduzir os atritos com o cliente. Por que reduzir os atritos com o cliente? Porque, veja, se você tem toda a relação ali entabulada no contrato, se você tem toda a relação ali bem discriminada, tudo certinho no seu contrato, não tem por que você e seu cliente ficarem batendo boca, criando atrito. Isso porque, o que acontece? Quando você tem tudo no seu contrato, não há margem para discussão. E quando você deixa de ter alguma coisa no seu contrato, você está abrindo margem para o seu cliente discutir com você, de cobrar coisas que não estavam no escopo do contrato. E isso gera um problema para vocês. Então, quando a gente tem um contrato, quando a gente fala de um contrato, um segundo benefício que a gente diz é que ele busca reduzir os atritos com o consumidor. E o terceiro benefício de um contrato de eventos é garantir sua remuneração em caso de desistência. Caso o cliente venha a desistir do negócio com você, caso o cliente venha a cancelar o contrato com você, uma das coisas que a gente tem que fazer quando a gente pensa no contrato de eventos é o quê? É garantir uma remuneração em caso de desistência. Ou seja, caso esse cliente venha a desistir, a gente tem que garantir para você o que a gente chama de multa contratual. No caso de desistência do cliente, você vai garantir aí essa multa contratual. Então, isso é uma coisa que a gente busca em um contrato de eventos, quando a gente elabora um contrato de eventos. E uma terceira questão que a gente busca em um contrato de eventos é o quê? Provas em caso de ação judicial. Exatamente isso. Quando você tem um contrato bem elaborado de eventos, nós também, além de ter um contrato bem elaborado, estamos buscando o quê? Estamos buscando provas, né, que em caso de uma ação judicial. Por exemplo, se o seu contrato fala etapa por etapa daquilo que você faz, se o seu contrato reflete realmente a realidade do seu evento, a realidade do seu negócio, o que isso acaba acontecendo? Acaba acontecendo que você tem um contrato que, como ele espelha passo a passo do que você faz, ele provavelmente vai também gerar provas junto a isso. Tá? Porque se você faz cada etapa do seu serviço, se você grava cada etapa do seu serviço, se você tem documento de cada etapa do seu serviço, o que vai acontecer é que quando isso virar uma ação judicial, o seu contrato vai ajudar a você a gerar provas no seu contrato de eventos. Beleza. E aí você deve estar pensando, tá bom, Felipe, você já me passou aqui que o grande problema dos contratos é que os contratos não refletem a realidade do nosso serviço, os contratos não garantem um prazo de restituição de parte do valor em caso de cancelamento ou, né, do evento, que os contratos muitas vezes não prevêem cláusula sobre alteração de data e muitas vezes mal regulam as relações entre fornecedor e consumidor. E eu também disse para você que quando você busca um contrato de eventos, você busca garantir os seus direitos, reduzir atritos com o seu consumidor, com o seu cliente, garantir uma remuneração em caso de desistência e também provas em caso de uma ação judicial.